Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu João. Estamos hoje encerrando este livro de João, a qual começamos esse livro no mês 4 de 2024. Dia 24 de 4 de 2024, começamos o livro de João. E hoje, dia 21 de 5 de 2025, estamos encerrando o Evangelho de João para a honra e glória do Senhor. Amém? João, capítulo 21, do versículo 15 ao versículo de número 25, a restauração de Pedro. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus lhe disse: cuida dos meus cordeiros. E Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se, porque ele ter me perguntado pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que te amo. E Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras moço, te vestias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos a outros, te vestirá, e outro te vestirá, e te levará para onde não quereis ir. Por isso ele se referia ao tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus. E havendo dito essas coisas, ordenou-lhe: segue-me. E Pedro, virando-se, viu que acompanhava o discípulo a quem Jesus amava, o mesmo que havia sentado perto de Jesus durante o jantar, e perguntara: Senhor, quem te trairá? Ao vê-lo, Pedro perguntou: Jesus, Senhor, o que acontecerá a ele? E Jesus lhe respondeu: se eu quiser que ele fique até que eu venha, que te importas? Segue-me tu. Divulgou-se entre os irmãos que aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, não afirmou que ele não morreria, mas se eu quiser que ele fique até que eu venha, que te importas? E é esse o discípulo que dá testemunho dessas coisas, e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. E Jesus realizou ainda muitas outras coisas, e se elas fossem escritas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua poderosa palavra e diante da Tua poderosa presença neste lugar, te pedindo, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra, a cumprir em nós o Teu querer e a Tua vontade. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade em nós. Eu diminua para que Tu cresças, eu suba para que Tu apareça. O que nos importa é glorificar e exaltar o Teu santo nome. Que seja o Senhor a ser exaltado, que seja o Senhor a ser reconhecido, que seja o Senhor a falar, que seja o Senhor a corrigir, que seja o Senhor a ser proclamado e exaltado neste lugar. Que ninguém saia deste lugar dizendo: pastor falou, mas o Senhor falou comigo nesta noite, neste lugar. Continua, Senhor, conosco. Continua, Senhor, a falar conosco. Continua, Senhor, a nos usar por misericórdia do Teu santo nome. Continua, Senhor, a transformar as nossas vidas. Por isso aqui estamos, Senhor, para glorificar o Teu santo nome e para ouvir a Tua poderosa voz. Continua, Senhor, a falar conosco neste lugar. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.
Queridos irmãos, quarta-feira passada vimos sobre a segunda pesca maravilhosa, a qual Pedro estava reunido com seus irmãos e decide, eu vou pescar. E seus irmãos acompanham ele para ir na pescaria. Vimos que a pescaria não era algo que se fazia por esporte, mas algo que se fazia por profissão. Pedro, anteriormente, negara Jesus 3 vezes, e talvez em sua mente, em sua cabeça, ele disse: não tem mais lugar para mim na mesa, não tem mais solução para o meu problema, eu neguei o meu Senhor, e decide voltar às velhas práticas. E com isso, como líder, ele leva todos aqueles que estão com ele a ir para pescar. Mas ele tenta pescar a noite inteira e não consegue pescar nada. Mas pela palavra do Senhor que disse: joga a rede ao lado direito, eles jogam a rede e pegam 150 peixes, mas não conseguem puxar a rede para dentro daquela embarcação e arrastam ela até a praia. Mas Jesus já está na praia, com uma fogueira acesa, com peixe na brasa e com pão para alimentar. Aqueles homens decidem fazer a sua vontade e o seu eu, tentam voltar às velhas práticas, mas quando o Senhor te chama para fazer aquilo que Ele te chamou, por mais que nós tentamos fazer do nosso jeito, da nossa maneira, tentamos e não conseguimos pegar nada. Quando estamos sozinhos, não conseguimos nada, mas quando chamamos Cristo Jesus para estar conosco, Ele ordena e as coisas acontecem. Ele fala e aquilo que não tem existência, Ele traz a existência. Por isso João continua dizendo que depois de terem comido, Jesus pergunta a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Muitas vezes vamos ver, diversas vezes escutamos diversas pregações a respeito desse texto, dizendo que Jesus pergunta 3 vezes a Pedro, porque Pedro, ele queria lembrar que Pedro tinha o traído 3 vezes, então era necessário ele dizer 3 vezes a Pedro, e Pedro declarar 3 vezes que ele amava Cristo Jesus. Outras vezes vamos ver que no original, no grego, esse texto, qual foi escrito na língua original grega, dessa palavra, quando Jesus pergunta a Pedro, ele diz: Pedro, agapismi. No grego nós temos 3 tipos de amor: o amor eros, que é o amor do homem com a mulher; o amor philos, que é o amor entre irmãos, entre amigos; e o amor ágape. O amor ágape é o amor sacrificial, é o amor que dá a vida, é o amor que morre um pelo outro, é aquele amor que você entrega a sua vida pelo seu irmão, pelo aquele que você ama. E Jesus pergunta a Pedro: Pedro, agapismi? E Pedro responde a Jesus: Jesus, philos. Algumas pregações nós vamos ouvir a respeito desse diálogo que se encontra a respeito deste amor. Mas o que Jesus verdadeiramente está querendo dizer para Pedro, o que Jesus verdadeiramente está querendo demonstrar nesta palavra e neste diálogo com Pedro, é: Pedro, em quem você tem confiado? Como assim, pastor? Nós vamos ver, de acordo com o decorrer do texto, que Jesus vai mudando o discurso perante Pedro. O texto começa a nos dizer que, depois de terem comido, Jesus pergunta a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais que estes? E ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta a Pedro: Pedro, agapismi, você me ama com amor sacrificial mais do que esses? E Pedro diz a ele: Senhor, eu te amo com amor de irmão. Lembra que outrora Jesus diz aos seus discípulos e diz: Pedro, Pedro, Satanás pediu para me peneirar, mas eu não permiti. E Pedro diz: não, Senhor, eu vou dar a minha vida por você. Senhor, eu vou entrar na frente da espada para o Senhor, se preciso for, eu morrerei. Pedro disse anteriormente: Senhor, eu te amo com amor sacrificial, eu te amo com amor que dá a vida. E Jesus disse: Pedro,
ainda esta noite, 3 vezes me negarás. Mas agora Pedro entendeu. Jesus pergunta a Pedro: tu me amas com amor sacrificial mais que este? E Pedro disse: não, Senhor, eu te amo com amor de irmão, eu te amo com amor de amigo. Eu percebi que com as minhas atitudes que eu tomei, eu não te amo com este amor, eu não te amo com amor sacrificial. Eu confiava na força do meu braço, eu confiava em mim, mas eu percebi que na hora que mais o Senhor precisou, eu o neguei. Pedro aqui está demonstrando que ele entendeu que ele não amava tanto assim Cristo Jesus. Ele demonstrou, falou: Senhor, amor sacrificial não, eu já lhe provei que não é assim. Eu já lhe demonstrei com as minhas atitudes que no meu amor não correspondeu ao que eu disse que eu faria. Por isso Pedro vai dizer a ele: eu te amo com amor de irmão, eu te amo com amor fraternal, eu te amo com amor filos. E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: cuide dos meus cordeiros. O interessante é que Jesus nos ensina a forma de amar. Porque vivemos em um mundo onde as pessoas dizem: olha, aquele que um dia fez algo contra mim, eu até perdoo, mas não quero perto de mim, não quero em meio aos meus amigos, não quero dentro da minha casa. Jesus está demonstrando que Pedro, aquele que o negou, perante aqueles que perguntaram se ele conhecia Cristo Jesus está dando o que ele tem de mais precioso para Pedro cuidar. Jesus está dizendo: cuide dos meus cordeiros. Jesus está dizendo para Pedro, aquele que o negou: cuide dos meus cordeiros. Jesus está dando uma confiança a ele, algo mais precioso, que é cuidar da sua igreja, que é pregar a sua palavra, que é anunciar o seu evangelho. Pedro achava: não tem mais solução para mim. E talvez você se encontre aqui nesta noite e diga: Senhor, eu já fiz tanta coisa na minha vida, eu já vivi de tantas maneiras, eu já fiz tantas coisas contra o Senhor, eu não sou merecedor de ser chamado teu filho. Mas o Senhor está aqui nesta noite para derramar do seu amor sobre a sua vida. O Senhor está aqui nesta noite para lhe perdoar. Aquele que reconhece e deixa os seus pecados alcança o favor do Senhor. Pedro disse: Senhor, eu não te amo com este amor, eu achei que eu te amava com este amor, mas eu não te amo com este amor. Mas mesmo assim Jesus disse: cuide dos meus cordeirinhos. Jesus vira para Pedro e entrega a Pedro o que ele tinha de mais precioso: a sua igreja, a sua noiva amada. Cuide dos meus cordeirinhos. Jesus está nos demonstrando que é esse modo que eu e você devemos amar. Por isso ele disse no livro de João: um novo mandamento se vos dou, ame uns aos outros, como eu vos amei. E João vai dizer: tendo Jesus amado os seus até o fim. Jesus amou os seus até a morte. Jesus amou os seus até a morte, e assim depois da morte. Na ressurreição, Pedro o negou, mas Jesus o amava. Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário por ele, por mim e por você. Nós não éramos merecedores desse amor, nós não somos merecedores deste amor, mas ele nos amou. Ele se esvaziou de toda a sua glória, desceu dos altos céus, tomou a estrutura de servo e morreu no meu e no seu lugar. Jesus pergunta novamente a Pedro, e Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Jesus pergunta novamente: João, filho de João,
ágapos me, você me ama com amor sacrificial? E ele responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus lhe disse: pastoreia as minhas ovelhas. Jesus vai diminuindo o amor. Se você perceber, Jesus disse: você me ama com amor sacrificial mais do que esses. E agora Jesus disse: João, Simão, filho de João, tu me amas? Tu me amas com amor sacrificial? Jesus está perguntando para ele, não agora se ele ama mais do que os outros, mas João está perguntando, Jesus está perguntando: João, você me ama com este amor sacrificial? Pode ser igual a eles, ou pode ser menor que eles, mas você me ama com amor sacrificial? E Pedro responde novamente: Jesus, filho, eu te amo com amor de irmão, eu te amo com amor de alguém que tem uma devoção a uma pessoa, mas não ama a ponto de dar a sua própria vida. E ele disse: eu te amo, Senhor, com este amor. E Jesus lhe disse: pastoreia as minhas ovelhas, leve as minhas ovelhas a pastos verdejantes, pastoreie e leve a palavra para as minhas ovelhas, alimente as minhas ovelhas. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: Senhor, é com esse amor. E Jesus disse: pastoreie as minhas ovelhas, alimente as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Jesus está demonstrando que o amor dele e o que ele está entregando a Pedro é maior do que ele tem para entregar. O que Cristo Jesus entregou na cruz do Calvário por mim e por você é maior do que nós poderíamos possuir, é maior do que eu e você poderíamos fazer. Paulo vai dizer aos Romanos que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu acabo cometendo. Paulo está dizendo: quando eu tento com as minhas forças, com o meu eu, a minha vontade, eu não consigo fazer o bem. Mas quando eu estou com Cristo Jesus, tudo é diferente. Quando Ele derrama da sua graça e o seu poder sobre a minha vida, Ele me salvou e me redimiu. Por mais que eu e você tentássemos, nós não iríamos nunca conseguir nos justificar diante de Deus, pois ninguém poderá se justificar diante dele. Por isso Pedro não está tentando se justificar diante do Senhor. Pedro entendeu o amor que ele possuía. Pedro entendeu o que ele tinha para oferecer. Pedro em nenhum momento aqui ele disse: Senhor, me perdoa por ter lhe negado, me perdoa por ter feito aquilo. Não. Pedro entendeu que o seu amor não era tão grande a ponto de entregar a sua vida na cruz por ele. Neste momento, e Jesus entrega a ele o cuidado, o pastoreio das suas ovelhas. Talvez algumas pessoas em sua vida lhe feriram, lhe magoaram, fizeram algo e falaram mal, ou fizeram algo contra a sua vida. A palavra do Senhor vai dizer: se algum irmão fez algo contra você, vai até ele, e se ele se arrepender, ganhaste um irmão. Mas se ele não se arrepender, leva 2 ou 3 e converse com ele novamente. E também, se assim ele não se arrepender, vá até a igreja, leve até a igreja, leve até os irmãos. A palavra do Senhor nos ensina que devemos sim perdoar. A oração do Pai Nosso, com Cristo Jesus nos ensinou a orar: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos ao que tem nos ofendido. Se nós não temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, o Senhor não nos perdoa. Perdoai as nossas ofensas, as nossas dívidas, de igual modo, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Você tem perdoado? Aquele que perdoa encontra perdão. Aquele que dá, recebe. Aquele que bate, a porta é aberta. Você tem perdoado?
aquele que lhe tem ofendido? Você tem perdoado aquele que tem feito algo contra a sua vida? Outrora os discípulos perguntam a Cristo Jesus: Senhor, às vezes precisamos perdoar os nossos irmãos. E ele diz: a lei disse 7 vezes. E Jesus diz 70. A lei diz 70 e Jesus disse não só 70, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7, pois era um número a qual para eles era um número infinito, era um número que não podia se chegar, e por isso Jesus diz 70 vezes 7. Perdoe o seu irmão. E Jesus conta aos seus discípulos uma parábola a respeito de um rei, a qual um homem lhe devia uma quantia que nem que ele tentasse a sua vida toda, ele conseguiria pagar. E o rei chama ele ao seu trono, a ele, e pergunta sobre a dívida, e ele diz, e se humilha e diz: meu rei, eu não tenho condições de pagar essa dívida, eu não posso lhe pagar essa dívida. E o rei lhe perdoa a dívida. Mas ao sair daquele lugar, ele encontra um homem que lhe devia algo muito inferior do que ele devia ao rei. E ele pega aquele homem pelo gogó e bota ele na parede e começa a sacudir e diz: você precisa me pagar, você precisa me pagar, você precisa me pagar. E alguém chega até aquele rei e diz: olha, aquele homem que você perdoou aquela dívida que ele não poderia pagar, ele está lá fora batendo e dizendo para o seu devedor: me paga, me paga, me paga. E o rei chama novamente aquele homem e coloca ele na prisão até que ele possa pagar aquela dívida. Nós fomos perdoados numa dívida impagável diante de Deus, mas não perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O Senhor entregou o que tinha de mais precioso, seu Filho unigênito, seu único Filho, para morrer no meu e no seu lugar. Recebemos a graça do Senhor e não queremos perdoar. Você já pensou se Deus agisse com você da mesma forma que você age com as pessoas? Eu perdoo, mas longe da minha vida. Já pensou se Jesus vira para Pedro: olha, eu te perdoo por ter me negado, mas acabou, você não é mais discípulo. Acabou, você não vai mais pregar a minha palavra. Acabou, você não vai fazer mais a minha vontade, o meu querer. Já pensou se Deus agisse na sua vida e na minha vida dessa maneira? A palavra do Senhor nos diz: da mesma maneira que medite, será medido. A mesma régua que você usa para medir o seu irmão, você será medido. Da mesma maneira que você julga e você diz que as pessoas precisam viver, você será medido. Da mesma maneira que você acha: olha, fulano tem que viver assim, tem que fazer assim, tem que ser desse jeito, tem que ser desta forma, o Senhor irá te medir da mesma maneira. Está tu pronto para ser medido da maneira que você mede o seu irmão? Uma certa feita, o profeta chega a Davi e diz: Davi, um homem tinha diversas ovelhas, e seu vizinho tinha e possuía apenas uma. Mas ele decide fazer uma festa com seus amigos e mata a ovelha do seu vizinho. E Davi se levanta do trono e diz: esse homem precisa morrer, esse homem precisa ser julgado. E o profeta diz: este homem é você, ó Davi, este homem é você, ó rei. Você fez com Urias, você tinha diversas mulheres e concubinas, mas você tomou aquele que tinha apenas uma. Nós temos o poder de justiça, de querer julgar, mas quando se trata de nós, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Mas o nosso irmão, Senhor, pesa a mão sobre ele, ele não está vindo aos cultos, não, Senhor, mata ele, Jesus. Ele está lá cuspindo o seu olho, Jesus. Senhor, olha onde ele está sentado hoje, Senhor, lá na mesa de paz, Senhor. Acaba com ele, Jesus.
A gente se humilha, a gente chora, mas é contra o outro. Não, eu quero nem saber. Taca fogo, Jesus. Queima ele, Senhor. Ele não merece, não. Ele não merece mais minha amizade. Ele não merece mais sentar na minha mesa. Ele não merece caminhar comigo. É esse amor que Cristo Jesus mostra. É esse amor que Jesus demonstra. Sabe qual é o problema? É que para todo tipo de sentimento existe um pregador. Para todo tipo de momento em sua vida existe alguém que diz: não, é questão de gosto. Você comeu giló, não gostou? Você tira do seu prato. Então é a mesma forma que você deve agir na vida pessoal. É isso que Cristo Jesus demonstrou. Foi esse amor que Jesus demonstrou. É isso que a palavra diz. A palavra assim nos diz: se teu irmão fizer algo contra você, vai até ele, e se ele se arrepender, ganhaste o irmão. Existem pessoas arrependidas e pessoas que dizem: não quero mais. Pessoas se arrependem dos seus erros e dizem: não caminho mais, não ando mais, não quero saber, a escolha é minha. Da mesma maneira que você está medindo, você será medido. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que nos diz. Da mesma maneira que julgamos os nossos irmãos, nós seremos julgados. Jesus está nos demonstrando um amor que, por mais que Pedro está dizendo a ele que o amor não é o que ele espera, mas Jesus está entregando o seu melhor a ele. Jesus está entregando as suas ovelhas ao cuidado dele. Jesus está entregando a sua igreja ao cuidado de Pedro. Por mais que talvez o sentimento dele não seja aquele amor esperado por Cristo Jesus, o amor sacrificial, mas Jesus está entregando o que ele tem de melhor. Você foi chamado para entregar o que você tem de melhor. Não importa se alguém tem falado contra a sua vida, não importa se alguém tem dito algo contra você, entregue o que você tem de melhor. Algumas pessoas, uma certa vez, um homem veio me falar e falar comigo: pastor, as pessoas, eu dou a paz do Senhor na rua e as pessoas não falam comigo, não dão de volta, e eu fico chateado. Eu disse para ele: irmão, algumas pessoas não te dão a paz do Senhor, porque nós só podemos dar aquilo que nós possuímos. Ninguém dá aquilo que não tem. Se você não tem amor, você não consegue entregar amor. Se você não tem paz, você não tem como entregar a paz. Se você não tem abundância, você não tem como entregar a abundância. Se você não tem paz de espírito, você não consegue entregar essa paz ao seu irmão. Nós somente possuímos e damos aquilo que temos. Jesus está entregando o que ele tem de melhor. Jesus está entregando ao Pedro o controle para apacentar as suas ovelhas. As ovelhas é de Cristo Jesus, não é minha, não é de outros pastores. As ovelhas são de Cristo Jesus. E Jesus está entregando a eles, está entregando a Pedro o pastoreio dessas ovelhas. E ele, pela terceira vez, lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Mas agora Jesus vira para Simão Pedro e pergunta para ele: Simão, filho de João, Filos? Jesus não pergunta mais água do Espírito. Jesus não pergunta mais amor sacrificial. Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas com amor de irmão? E Pedro fica chateado. E Pedro entristeceu-se por ter lhe perguntado pela terceira vez. Pedro lhe entristeceu porque ele falou: olha, eu disse que eu amava com amor sacrificial e neguei a ele. Hoje eu amo e consigo entender que eu não amo ele com este amor. Eu amo ele com amor de irmão. E agora Jesus está
questionando a ele: Pedro, tu me amas mesmo com amor de irmão? E aí Pedro se entristece. E ele responde: Senhor, tu sabes todas as coisas. Senhor, é o Senhor que tem o controle. Senhor, é o Senhor quem sabe todas as coisas da minha vida. Senhor, pela primeira vez eu achei que eu te amava com amor sacrificial e não te amei. Agora eu estou te dizendo que eu te amo com amor de irmão, e tu me perguntas se eu te amo com este amor. Eu não sei, Senhor. Tu sabes. Jesus estava demonstrando para Pedro que quem tem o controle da minha e da sua vida é Ele. É Ele quem tem o poder em suas mãos. É Ele quem sabe a meu e seu respeito. É Ele quem tem todo o controle. Não sou eu que controlo nada. Não sou eu que faço nada. Não é pela força do meu braço. Não é pelo meu eu. É por Cristo Jesus. É Ele. Todas as coisas são para Ele, e por Ele são feitas todas as coisas. Por isso Pedro vira para Jesus e disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que te amo. E Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. Jesus novamente diz a Pedro: cuide das minhas ovelhas, apacente as minhas ovelhas, pastoreie as minhas ovelhas, cuide dos meus cordeirinhos. Cordeirinhos é os filhos das ovelhas. Apacente as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. O Senhor está entregando o que Ele tem de melhor. O Senhor nos chama a entregar o que nós possuímos de melhor. O Senhor nos chama a dar aquilo que nós temos de melhor. E o que nós temos de melhor? Cristo Jesus. Cristo Jesus é o que nós temos de melhor. O amor de Cristo Jesus. E Jesus diz: em verdade te digo, que quando eras moço, tu vestias a ti mesmo e andavas por onde queria, mas quando fores velho, estenderás as mãos e outros te vestirão, e te levarás para onde não quereis ir. Jesus está dizendo para Pedro: chegará uma hora que você perderá a sua liberdade. Chegará uma hora que você não vai poder fazer o que você quer. Chegará uma hora que a sua liberdade será privada. Quando você era moço, você se vestia e ia para onde você queria. Mas chegará um tempo na sua velhice que você estenderá a mão e outros te vestirá e te levará para onde não quereis ir. Com isso, ele se referiu ao tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus. E havendo dito essas coisas, ordenou-lhe: segue. Jesus ordena a Pedro: não acabou. Talvez você está pensando: acabou, não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais solução. Eu neguei a Ele 3 vezes, não tem mais jeito para mim, não tenho mais lugar na mesa. Mas Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, segue. Pedro, segue. Jesus está dizendo para você nesta noite: segue. Eu sou o Deus de novo recomeço na sua vida. Eu sou o Deus que trago à existência aquilo que não há existência. Segue-me. E então Pedro virou-se e viu que o acompanhava um discípulo a quem Jesus amava, o mesmo que havia sentado perto de Jesus durante o jantar.
Lembra que nós vimos que João fala a ele como o discípulo que Jesus amava, não porque ele se achava, mas porque ele queria demonstrar que ele tinha intimidade com Cristo Jesus, e o que ele estava escrevendo era verdade. Lembra que quando eles estavam à mesa ceando, e Jesus disse que um entre eles iria lhe trair, e Pedro vira para João e diz, pergunta a ele quem é, porque João estava ao lado de Cristo, e João pergunta a ele. João está dizendo que esse discípulo é aquele mesmo que estava sentado lá, ao lado de Cristo Jesus, durante o jantar, e perguntaram, Senhor, quem lhe trairá? E ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus, Senhor, o que acontecerá a ele? Pedro olha para trás e vê João e diz, Senhor, e ele? Eu vou ser privado, vou morrer por amor de você. E ele? O que vai acontecer a ele? Ele estava preocupado com o outro. Não, Senhor, se eu vou morrer assim, também tem, não, porque o Senhor tem que ser justo. Mas nós achamos que a justiça é sinal de igualdade. Não é. A justiça, ela não é sinal de igualdade. Quer ver? Estamos no mesmo lugar, eu e Ana Beatriz, e nós estamos diante do muro, e atrás daquele muro tem uma imagem linda para ser vista, mas nós não conseguimos olhar por causa do muro. Mas chega uma pessoa e nos dá uma cadeira do mesmo tamanho. É justiça ou não? É justo ou não? A mesma cadeira que eu estou recebendo, ela está recebendo. Isso é justiça. Nós estamos recebendo a mesma coisa. Mas quando eu subo na cadeira, eu consigo ver através do muro. Mas quando ela sobe na cadeira, ela não consegue ver por cima do muro. Porque a justiça não é sinal de igualdade. Quando você tem algo, é justo, eu vou te dar a mesma coisa que o seu irmão. A mesma mesada que seu pai te dava, ele dava para o outro, ele dava para o outro, porque ele era justo. E aí nós achamos que é igualdade. Mas o Senhor não é assim. Ele trata com cada um da maneira que Ele quer. E Ele é justo. Por quê? Porque é a sua misericórdia pela minha e a sua vida. Nós não somos merecedores, ninguém é. Mas Ele decidiu agir de misericórdia. Ele decidiu agir de misericórdia na minha e na sua vida. Ele decidiu agir de misericórdia na vida de quem Ele quer, da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. E Ele pergunta a Jesus, e esse aí? Ah, eu não vou fazer não, pastor, porque ninguém faz. Por que eu? Por que não, irmã, fulano de tal? Tem que ser eu que tem que fazer. Não, fulano, tem tanta gente dentro dessa igreja, a porção de gente aqui para fazer, por que eu tenho que fazer? Está lá tanta gente lá, pastor, de braço cruzado. Eu já tenho isso, já tenho aquilo, já tenho opção de coisa para fazer, pastor. Não, fulano de lá. Deus nos chama para fazer a sua vontade. Nós estamos olhando para o outro. Não, se ele não fizer, eu não faço não. Não, ninguém for lá para varrer a igreja, eu vou por quê? Eu sou escravo dos outros? Eu sou empregado de alguém? Não. É o que as pessoas pensam. Não, ninguém vai, eu não vou não. Não, ninguém vai fazer, eu vou fazer por quê? Ele estava preocupado. Não, eu vou morrer. Tá bom, vou morrer pelo teu evangelho. E João? O que vai acontecer com ele? E Jesus lhe respondeu, se eu quiser que ele fique até que eu venha, que te importa? Já pensou? Não recebeu uma resposta dessa? O que tem a ver com isso? Deus pegou meu medo. Meu problema com o João eu resolvo com ele. Eu estou resolvendo o meu contigo. O que é que você tem a ver com a vida de João? Jesus está dizendo, respondeu ele, se eu quiser que ele fique até que ele volte, que te importa? Se eu quiser dar vida eterna para ele, o que você tem a ver com isso? O que eu te chamei para fazer, eu te chamei para fazer, acabou. Não importa se não tem ninguém fazendo, não importa se não tem ninguém agindo, não importa se ele vai viver a vida dele toda, mas você vai morrer por mim. Acabou.
Jesus está dizendo: se eu quiser que ele fique até que eu venha, que te importas? Segue-me tu. Não se preocupa com quem está do seu lado, não. Não se preocupa se o seu irmão está fazendo ou não. Segue-me tu. Faça você. Ah, pastor, mas aí já diz o ditado, né, pastor? Uma andorinha só não fala bem, não. Mas a começar por mim, a começar por você, seja a diferença desta nação, seja a diferença dessa igreja, seja a diferença dessa cidade, seja a diferença desse país, seja a diferença dessa nação. A começar em mim, quebra corações, Senhor. Se coloque na posição de servo do Senhor. Não olhe para o lado. Jesus chama Pedro a olhar para dentro de si. Jesus chama Pedro a olhar para dentro de si. Por isso eu disse no início que muitos pregam sobre o que ele falou sobre o amor, sobre a diferença de amor. Mas o que Jesus está pregando aqui para Pedro e demonstrando para Pedro, ele está nos ensinando nesta noite. E precisamos olhar para dentro da gente. Precisamos olhar para o nosso interior. Precisamos olhar para aquilo que temos dado para Cristo Jesus. Precisamos olhar para aquilo que temos entregado para o Senhor. Precisamos olhar para aquilo que temos deixado por Cristo Jesus em nossa vida. O Senhor nos chama para olhar para dois lugares. Olhar em direção ao alvo, que é Cristo Jesus, autor e consumador das nossas fés. E precisamos olhar para dentro de nós. Por isso a palavra do Senhor nos diz: analise, pois o homem é a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Autoanálise, depois tenha comunhão comigo. Analise a sua vida e depois tenha comunhão comigo. Analise a sua vida e depois ande comigo. Analise a sua vida e depois viva uma vida comigo. O Senhor nos chama para olhar para dentro de nós. Por isso Jesus vira para Pedro: o que te importa o que vai acontecer com ele? E os discípulos, divulgava-se entre os irmãos que aquele discípulo não morreria. Qual fofoca? Telefone sem fio. Jesus disse que João vai morrer, mas não. Foi isso que ele disse? Não. Começou lá, o pessoal começou a falar: ih, rapaz, João não morre mais. Jesus disse que ele vai ficar vivo aí para sempre. E tem gente acreditando que João está vivo aí até hoje. Paz de vocês. Tem gente aí que está gritando: não, João está vivo até hoje, está escondido aí. A igreja está escondendo, impressionou ele está vivo. O próprio João vai dizer: Jesus, porém, não afirmou que ele não morreria, mas se eu quiser, se ele quiser, ele faz o que ele quer. Se ele quiser, ele faz o que ele quer. Se ele quiser, ele pode dar a vida eterna para João, para mim, para você, para quem ele quer. Se ele quiser, ele pode te levar hoje, agora. Se ele quiser, irmão. Quem pode impedir o Senhor de fazer o que ele quer? Ninguém. Ele é o Senhor, ele é Deus. Por isso João está dizendo: ele não afirmou que eu teria vida eterna, que eu viveria eternamente. Mas sim, que se eu quisesse, se ele quisesse, que ele fique até que eu venha. Que te importa? E o discípulo que dá testemunho, e esse é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, e que escreveu, e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. João está dizendo: esse discípulo que viveu, que estava com Cristo Jesus, ele está encerrando a sua carta dizendo: este discípulo que estava na mesa com ele, estava ali em todos os momentos, é quem dá testemunho, o seu testemunho é verdadeiro. Jesus realizou ainda muitas outras coisas. Se elas fossem escritas, uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Alguns estudiosos vão dizer que aqui se trata de uma hipérbole, quer dizer, um exagero, que João está fazendo aqui um exagero. Mas quando vamos ver lá no capítulo 20, ele vai dizer que essas coisas foram escritas
para que, ouvindo, creiam. A Bíblia do Senhor foi escrita com um propósito, para que aqueles que estudem e analisam possam crer no Senhor, possam ter certeza de que Jesus veio, morreu, ressuscitou, vivo está e voltará para me buscar e para te buscar. Por isso, queridos irmãos, precisamos voltar. Precisamos voltar à casa do Senhor. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos verdadeiramente olhar para dentro de nós e ver se verdadeiramente temos amado a Cristo Jesus como Ele nos amou. Precisamos olhar para dentro de nós e vermos se temos amado os nossos irmãos como Cristo Jesus nos amou e nos amou. Precisamos olhar para dentro de nós. Amém. Eu quero te convidar nesse momento